sobre política e cultura nas histórias do Bumba Meu Boi do Maranhão. Ou eu tava tão enganada. Que experiência! Boi é tipo os escolas de samba. Sobre a natureza, né? E foi aí que eu descobri que a gente tende a entender cultura popular e a sulista aqui assim, ó. Porque toda vez que você tá lendo história, estudando sobre história, você tá ouvindo sobre a perspectiva de um ponto. E a gente tá muito acostumado a ouvir sobre a perspectiva de um ponto só. E aí, Lari? Oi, gente. Hoje eu tô falando aqui de São Luís do Maranhão. E hoje a gente vai conversar sobre tudo que eu tô vivendo aqui em São Luís, toda a cultura que eu tô consumindo por aqui. Tá sendo muito rico e muito diferente de tudo que eu já vivi nesse Brasilzão. Eu vou conversar bastante sobre Bumba Meu Boi, que não é o boi bumbá, não é a mesma coisa. E, bom, eu dividi esse vídeo em 3 partes e a gente vai ver sobre São Luís ao longo de 3 semanas. Hoje eu vou falar pra vocês um pouco sobre a minha percepção da cultura, o que eu já sabia, o que eu não sabia, como é que foi descobrir essas coisas, quais os links que eu faço com o que a gente vive no Sul, né? E aí no segundo vídeo a gente vai fazer uma entrevista, porque só a entrevista ficou com 30 minutos e tá muito boa. Então vai ser entrevista com um conhecido meu que eu conheci aqui, que é historiador, e talvez eu consiga ainda com um outro cara que é artista aqui, produtor cultural e tal. Acho que vai ser bem massa se eu conseguir incluir as 2 entrevistas. E no terceiro vídeo eu tô tendo a oportunidade de acompanhar o nascimento ou renascimento de um boi que não existe mais, né? Que não sai mais pra brincar aqui em São Luís. Ele tá renascendo e eu tô tendo a oportunidade de acompanhar todo esse processo. Então o terceiro vídeo vai ser sobre isso. Eu tô muito empolgada com essa série de vídeos sobre o Maranhão. E aí, eu fiquei tão curiosa com a cultura aqui, quando eu cheguei e comecei a ver as coisas, assim, eu falei assim, gente, tudo bem, eu já tinha lido sobre, mas meu Deus, e as perguntas que eu fazia, assim, foi tão difícil de conseguir resposta para as minhas perguntas, querendo saber mais sobre a cultura, sobre de onde vêm as coisas, que eu encontrei esse livro num sebo aqui, que é de uma historiadora maranhense, sobre política e cultura nas histórias do Bumba Meu Boi do Maranhão. E aí, quando eu comecei a ler esse livro, eu entendi o porquê que muita gente não sabe me responder, o porquê que é tão difícil de conseguir as respostas. É porque essas respostas, elas não existem mesmo. Mas eu já vou explicar pra vocês, calma. Eu vim pra São Luís sabendo que aqui tinha cultura de boi e tal, eu achava que era boi bumbá, que era tudo a mesma coisa. Eu sabia que lá em Parintins é que tinha o boi garantido, caprichoso, e que era a festa grande dos bois, né? E eu queria muito chegar lá pro São João, quem acompanha aqui no canal sabe, eu queria muito chegar lá pro São João pra ver o garantido e o caprichoso e tal. Só que quando a Kombi estragou em Mossoró, eu me dei conta que eu não ia mais conseguir chegar em Parintins. Eu ia ter que correr muito por São Luís e por tudo e tal. Eu falei, não, deixa eu ver as coisas com calma. E aí eu sabia que aqui em São Luís tinham outros bois. Na minha mente, o que eu achava que não, é que lá tem garantido e caprichoso, tipo série A, assim, do Brasileirão. E aí tem outros bois espalhados aí no resto da região norte e que são bois menorzinhos, né? E é isso. Ou eu tava tão enganada. Além disso, quando eu era mais nova, eu fiz uma apresentação de teatro, fiz curso de teatro, né, por muito tempo da minha vida. Nesse grupo, a primeira peça que a gente apresentou, uma peça composta de 3 atos, né, e um deles era sobre a Amazônia. E aí lá a gente fez a representação do boi e tal. Eu não sabia nada sobre o que era. Eu só cumpri meu papel, eu era uma amazona, e aí no ano seguinte, pra ajudar as crianças que tinha faltado no grupo delas, eu fui uma onça e uma borboleta. E entrava lá de onça dançando e tal, tinha o boi ali, as amazonas ficavam lá com as flechas pra um lado, flecha pro outro, e a gente saía. E era isso, e fazia ideia do que era o boi. Mesmo agora, sabendo sobre Parintins, eu achava que era, sei lá, na verdade eu ainda não sei o que é, porque eu não cheguei até lá, mas na minha cabeça era tipo uns grupos que se apresentavam e as torcidas lá torcendo pra um grupo pro outro. Beleza. Aí cheguei aqui em São Luís do Maranhão. Aí fui ver o boi no primeiro dia. Meninas e meninos. Que experiência. Gente, esse boi tem uma onça. Esse boi tem uma onça. Esse boi tem uma onça. Boi é tipo os escolas de samba. Toquei o meu apito e cantei pra reunir. O povo batendo papo.
uma força e a música, assim, as letras são letras que me lembram muito outras músicas indígenas também, que são sempre letras com poesias, assim, enfim, mas sobre a terra, sobre o chão, sobre a origem, sobre a força da água, sobre a natureza, né? Eu acho isso a coisa mais linda. Eu vou pra uma fazenda e vou trabalhar de vaqueiro, patrimônio, e a lua cheia me deixou saudade, mas eu tenho que sair, pra mandar me chamar e mandar arena. E as fantasias, assim, as roupas, tudo muito bem montado, as músicas muito fortes, a galera na plateia tocando matraca, que eu vou comprar uma. Tudo de uma força e de uma potência muito incrível. E aí eu comecei a ficar curiosa, porque eu percebi que essas encenações de cada boi que se apresentava, vinha o próximo, eram muito parecidas. Eu fiquei assim, não, pera, não tá cada um contando uma história diferente, estão todos contando a mesma história. E foi aí que eu descobri que o Bumba Meu Boi, na verdade, o que caracteriza o Bumba Meu Boi é o contar este alto, essa história. Eles chegam lá e contam uma história, como se fosse um musical, uma dança teatral, assim. Que é uma história que eu vou contar pra vocês agora. Bom, a primeira coisa que esse livro me acrescentou, assim, que eu achei muito interessante de pensar, é que ela fala sobre o fato do Bumba Meu Boi estar incluído comumente no nicho de expressões de cultura popular. Só que a gente tende a entender cultura popular, a gente enquanto sociedade, né? Quando eu ouço cultura popular, e eu aposto que quando você ouve também, você pensa em cultura do povo, cultura que vem das massas, cultura que vem das multidões. E ela propõe que a gente enxergue cultura popular de uma outra perspectiva, como também um conjunto de diferentes recursos em que há sempre uma troca entre o escrito e o oral, o dominante e o subordinado, a aldeia e a metrópole. É uma arena de elementos conflitivos. Ela segue aqui, né, explicando isso, que muitas vezes essas manifestações de cultura popular são uma forma de resistir, uma forma de manifestar, né, o seu lado da história. E é muito doido da gente pensar nisso, porque eu já estive próxima de aldeias e de povos indígenas para projetos de militância, ou só para ficar uma estadia num lugar, ou só para ir num mutirão, em diversos momentos. E esse é um negócio que você ouve com uma certa recorrência, assim, essa reclamação de que, tipo, essa coisa de documentar a história através de papel, de escrita, é uma cultura, é um jeito branco, europeu, caucasiano, né, de documentar a história. Povos indígenas e povos quilombolas também documentam a sua história através da oralidade, através da música, através da dança. Então, para eles, essa expressão lá, o Bumba Meu Boi, essas outras, tantas outras, né, folclores que existem no Brasil e tal, são a sua forma de documentar a sua história também. Então, esse outro olhar é muito importante pra gente entender também o que tá acontecendo ali. E pra gente entender também por que esses povos resistiram tanto e brigaram tanto pra poder se manifestar. Porque a gente não pode esquecer que, assim como em todo o resto do Brasil, aqui no Maranhão também teve muita perseguição. A gente vai falar um pouquinho disso até porque esse livro trouxe uns insights bem legais sobre isso. Mas teve tentativa não, foi proibido, foi reprimido quando tentava ter qualquer manifestação e tal. Os cordões de boi, que eles chamam, quando saíam, eram reprimidos pela polícia. Tinha uma lei proibindo que saíssem e tal, assim como várias outras expressões de cultura popular pelo Brasil sofreram e ainda sofrem, né? Vários tipos de retaliação. Inclusive aqui, 2 semanas atrás, antes de eu chegar, teve um tambor de crioula aqui do centro, que a gente vai falar também de tambor de crioula daqui a pouco. Ai, meu Deus, é muita coisa pra falar do Maranhão. Que foi proibido de acontecer, porque, tava muita gente na praça, não sei, tipo, é sempre essa forma de, ao invés de colaborar e ajudar a organizar, é proibir e excluir e tentar fazer com que não aconteça. Uma outra coisa interessantíssima que ela trouxe aqui é que o Bumba Meu Boi tá presente em diversas regiões do país. E em cada uma delas se apresenta de uma forma. No Rio Grande do Norte, a brincadeira do boi é conhecida como boi calemba. No Pará e no Amazonas, como boi bumbá. Em Santa Catarina, como boi de mamão. Santa Catarina, nunca imaginei. Vou atrás, com toda certeza.
E no Maranhão é o Bumba Meu Boi. Então por isso que eu falei que não é o mesmo do Boi Bumbá, porque no Pará e no Amazonas é Boi Bumbá e no Maranhão é Bumba Meu Boi. Confundiu a cabeça da sulista aqui? Confundiu, mas a gente segue, tudo bem. Bom, e aí ela fala, né, que é um teatro popular. Aí deixa eu contar a historinha pra vocês. É a história de um casal de negros, conhecidos como Pai Francisco e Mãe Catirina. Todo mundo aqui fala da Mãe Catirina. Todo mundo. Tem cachorro com o nome de Mãe Catirina, tem gato com o nome de Catirina. É Mãe Catirina pra tudo que é lado. Esse casal vivia em uma fazenda mítica, onde havia um boi, um novilho, que era muito querido pelo dono dessa fazenda. Um dia, a Catirina, que estava grávida, desejou comer a língua desse boi. A língua desse boi. A língua desse boi. E para atender à vontade de seu esposo, o Pai Francisco mata o novilho e a partir daí passa a sofrer as consequências desse ato. E aí é nessa hora que você vê lá, tipo, o Pai Francisco vai atrás do boi, aí chega, aí saem os índios todos atrás do boi, os indígenas todos atrás do boi, aí volta, aí aparece as onças, aí começa um monte de luta lá, entendeu? E aí nessa hora é que mais muda de boi pra boi. Porque daí cada um traz uns personagens, assim, diferentes, umas máscaras diferentes, um jeito de dançar diferente. É muito lindo de observar. Vou deixar aí alguns vídeos pra vocês. E aí o Pai Francisco foge, o dono da fazenda envia um grupo de indígenas pra capturá-lo, é isso que eu tava falando pra vocês das danças. E aí depois, com a ajuda de um pajé, se consegue por fim ressuscitar o animal e a história acaba em uma grande confraternização. Acaba todo mundo dançando, é muito bonito mesmo de assistir. Bom, e aí o que ela explica também no livro é que esse ato ele pode mudar um pouco, né, a representação, as brincadeiras que ocorrem ali no meio e tal, de acordo com a região de onde ele vem. E aí ela explica que no Maranhão, nos cordões de boi, geralmente tem os personagens Chica e Catirina, índias e índios, caboclos de pena, caboclos de fita, cazumbás, entre outros, de acordo com o sotaque ou estilo que o grupo representa e de acordo com a região do estado. Tá, agora o que é sotaque? A galera começou a falar aqui. Ah, porque o sotaque de matraca, o sotaque de orquestra, o sotaque não sei o quê. E a sulista aqui assim, ó. Sotaque, gente, é o jeito que fala, na hora que canta muda. O que tá acontecendo? Aí fui entender que, na verdade, os sotaques, eles são, tipo, uns ritmos um pouco diferentes. Lá vou eu tentar explicar sem que os maranhenses fiquem bravos porque eu tô usando as palavras erradas. Gente, colabora comigo aqui. São, tipo, ritmos diferentes, que são caracterizados também pelo jeito de tocar, mas também por instrumentos diferentes que são usados. E isso tem a ver com o lugar de onde saiu. E aí, vou explicar pra vocês um negócio que eu aprendi com um amigo meu daqui, que é historiador e produtor cultural e tal. O Maranhão, ele é como se fosse uma grande ponte, claro que existem outras, mas assim, ele é uma grande ponte entre a cultura do afro, que veio pra ocupar aqui, então, essas regiões tipo Nordeste e tal, nas plantações, enfim, e que fugiu pros quilombos e tudo mais, toda essa história que a gente conhece, e os povos indígenas da Amazônia. No Maranhão rola muito essa ponte desse encontro, uma mistura muito forte dessas duas coisas. A gente sabe, tem no Brasil todo, mas aqui historicamente aconteceu uma mistura muito forte dos quilombos e dos povos indígenas que também estavam fugindo e tal. E por isso a cultura aqui tem essa mistura tão forte. E é por isso também que tentam vender o velho mito da democracia racial, de que, olha só como todo mundo se dá bem, portugueses, indígenas e africanos, e o Maranhão, olha só que linda essa manifestação cultural, onde as três culturas se encontram, mas a gente sabe que não é bem assim que funciona, não é, minha gente? Tem influência da cultura portuguesa, é claro que tem, mas é uma expressão de resistência mesmo, de briga para poder festejar mesmo desses povos. E aí, beleza, então a gente tem aqui um encontro muito forte de cultura afro e cultura indígena. E nessa hora, nas brincadeiras de boi, os sotaques variam bastante de acordo com se eles nasceram dentro de um grupo mais indígena ou se eles nasceram dentro de um grupo mais afro. Eu e a Nath, a minha amiga, que já encontrei, nômade também, já encontrei em diversos destinos pelo Brasil, vocês estão acostumados a ver ela aqui, tá aqui em São Luís também. E a gente fica sempre pirando nessa coisa dos tambores, né? Desde a Bahia, Recife, porque muda. Você consegue, às vezes, perceber, assim, tipo, o afoxé, ele é um ritmo lá na Bahia, que o tambor, ele meio que faz uma volta completa, assim. Eu não entendo nada de música, gente, eu tô falando do jeito que você sente a música. Ele meio que te dá vontade de fazer uma volta completa, assim. Aí quando você vai, por exemplo, pra Pernambuco,
O Coco, ele é uma música que parece que ela vai pra um lado só, e aí volta. Vai pra um lado só, e aí volta. E você vai ver que é um pouquinho diferente. O afoxé parece que ele... e dá uma volta. O Coco, ele só vai pro lado. Enfim, e na hora de dançar, você vê que é isso mesmo que elas fazem. E a mesma coisa quando a gente tá comparando com música indígena. Não sei se vocês já ouviram música indígena, e é muito diferente de acordo com... Porque a gente fica falando indígena como se fosse uma coisa só, né? Que nem a gente faz com afro, enfim. Mas gente, muito plural, varia muito. O Brasil é gigantesco, um país continental. Então varia muito. Mas ela tem essa marcação sonora que é quase que oriental. Ela não dá horizontal, ela não dá uma voltinha. Ela faz um... Vou deixar aqui também umas músicas indígenas, porque eu sou péssima em explicar isso. E a lua cheia me deixou saudade, mas eu tenho que sair pra mandar me chamar. E quando eu arena, eu já vou me retirar. O não chora, novela para o ano, eu torno voltar. Mas entendeu? Ela vai, parece que te dá vontadinha de caminhar, assim, e não de circular. Enfim, gente, é tudo que eu consigo explicar sobre a música. É o jeito que você sente ela que é diferente. E aí ela explica aqui, então, que é isso, né? De acordo com a região e tal, e se era um povo mais afro ou mais indígena, que afros vão usar mais a zabumba e os tambores, e os indígenas vão usar mais as matracas e os pandeirões. Bom, e aí existem 5 sotaques de boi com denominações diferentes e que evidenciam o suposto lugar de origem, então. Não só a cultura de origem, né, mas o lugar de origem de cada um desses sotaques. Então é como se fosse uma identidade que te diz de onde vem aquele boi. Muito massa de pensar desse jeito, né? Obviamente, né, como acontece no São João, é uma grande expressão do sincretismo religioso também. Porque os brincantes às vezes são de Umbanda ou até do Candomblé e tal, mas estão lá comemorando São João, São Pedro, São Marçal. Bom, e aí depois então que surgiram os Bumba Meu Boi e tal, dessas de regiões diferentes e tudo mais, e começou-se a brincar de Bumba Meu Boi nos cordões de boi e tal, sai o boi fantasiado, as pessoas em volta, a encenação desse ato e tudo mais. Não existe uma documentação de quando isso começou, mas existem evidências de jornais da época e periódicos e tal, reclamando do batuque, da vozeria terrível, infernal berraria. Enfim, estavam sempre reclamando dessa brincadeira. E aí, pelo período da história e tal, pela época do ano, se deduz que já estavam falando de cordões de boi desde aquela época. Mas não existe uma documentação oficial dos bois saindo, por aquele motivo que eu tava falando aqui pra vocês antes, né? Quem documenta a história? De quem é o trabalho de documentar a história? E isso é um negócio muito louco, que a gente tem que estar sempre pensando de verdade, assim. Porque toda vez que você tá lendo história, estudando sobre história, você tá ouvindo sobre a perspectiva de um ponto. E a gente tá muito acostumado a ouvir sobre a perspectiva de um ponto só, de verdade. Bom, e aí nesse livro ela conta várias histórias de pessoas negras, escravos ou escravos libertos e tal, que foram presos por estarem embriagados fazendo barulho num tabaque de negros. Ou seja, as pessoas não tinham o direito de festejar. E o Bumba Meu Boi foi crescendo justamente nessa resistência de briga pelo direito de festejar. E aí, por que eles não queriam que os Bumba Meu Boi acontecessem? Na época antes, né, quando eram escravos e tal, era porque poderia surgir uma revolta de escravos. Então não queriam que os escravos estivessem lá confraternizando, todos juntos e tal, porque poderiam se unir, se fortalecer e surgir dali
uma grande revolta. Já na segunda metade do século XIX, a preocupação com os batuques no Império já não tinha relação com o temor das autoridades com uma possível revolta escrava, mas sim com a tentativa em estabelecer os bons costumes e os valores civilizatórios nas cidades. Então eles chamavam de brinquedo pouco civilizado, que causa tormento nos ouvidos dos moradores de certos bairros. E aí, gente, eu não consegui seguir lendo isso aqui sem fazer um paralelo gigantesco com o que a gente faz com os bailes funks, com tudo isso que a gente ainda trata hoje em dia como se fosse a cultura feia, o que não merece ser visto, o que a gente tem que apagar e fingir que não tá acontecendo da história, tem que torcer pra morrer logo, né, o funk e tal. E o tanto que eu falo disso o tempo todo. Ah, porque a letra do funk é não sei o que lá. Tá bom, mas se a gente quer que as pessoas cantem sobre outra coisa, a gente precisa dar pra elas outra realidade pra viver. Porque a expressão cultural, a arte ela é uma forma de expressar o que você tá vivendo. Se a letra do funk te incomoda, é porque a realidade da favela ou do lugar onde tá vindo o funk tá te incomodando. E aí, eu entendo, tem umas coisas no funk que incomodam mesmo, que não era pra acontecer. Tipo, quando um cara tá cantando sobre a novinha sentar no pau dele porque ele tá armado. Eu também não queria que isso estivesse acontecendo. Mas a solução não é proibir o funk, é mudar a realidade material dessas pessoas que estão lá cantando funk. Sabe? Enfim, guardados todos os paralelos, porque outro momento da história, outra arte, outro tudo, mas eu acho que é impossível não pensar nisso, sabe? E quando a gente olha pra história aqui, a gente consegue falar, nossa, que absurdo, não deixava as pessoas manifestarem a sua arte. E por que quando a gente olha pro hoje em dia a gente não consegue? Né? Enfim, fiquei pensando nisso aí. Só que aí ela segue o livro me contando uma quase que boa notícia. De novo, gente, tudo aprendi aqui, ó. Carolina, essa é a tese de doutorado dela, tá? E ela conta que em 1880 tiveram várias músicas e tal sobre a polícia deste ano não é tão má como se pensa. Então, a polícia tava meio que fazendo vista grossa para os cordões de boi ao longo desse ano. Eu até escrevi aqui, eu converso muito com os livros, né? Aí eu escrevi, primeira vez na história que a polícia manda bem? Interrogação. Não deve ser. Mas foi gostoso de ler, né? A polícia era acusada de ser permissiva e aos chefes de polícia eram direcionadas críticas sobre a adoção de uma postura supostamente flexível com relação à presença dos cordões nas ruas da cidade. Ou seja, existia um artigo, um código de posturas, tá? Que foi feito em 1936, que continha um artigo que dizia: é proibido, sob pena de multa de 20 mil a 100 mil, realizar batucada em qualquer parte da zona central, urbana e suburbana, exceção feita aos festejos carnavalescos na época própria. Isso São Luís do Maranhão, né? E ela explica também no livro que batucada era a forma como chamavam qualquer coisa que vinha de matriz africana ou indígena. Tudo pra eles era batucada. Então, bumba meu boi é batucada, e tambor de crioula batucada, tudo batucada. E outra coisa que ela chama atenção aqui no livro, e que eu fiquei pensando no tanto que isso é uma realidade, assim, é que isso incomodava tanto as autoridades, a brincadeira do Bumba Meu Boi, porque frequentemente estavam tirando sarro das elites em algum alto e tal. Então era uma forma de protestar também, quando eles conseguiam essas brechas pra sair com os cordões de boi, sabe? E aí, os cordões de boi, aos poucos, foram começando a ser mais organizados, guardando aqui essa palavra com muito cuidado, mas encurralados, talvez, enfim, pelas autoridades. Então, para que eles pudessem sair, mas saía no horário, no local e tal, pré-determinado, com autorização, entendeu? E aí isso foi evoluindo até o que a gente tem nos dias de hoje, né? Então, hoje não existe mais essa coisa da espontaneidade da manifestação. A gente vê muito passando, às vezes você tá num barzinho assim no centro, você vê passando um ônibus assim, trazendo todo mundo fantasiado e tal, vem a galera do interior, da zona rural, na verdade, da cidade de São Luís do Maranhão,
pra fazer as suas apresentações de boi. Então eles vêm de ônibus, aí faz num arraial, aí vai de ônibus pro outro arraial, e aí pro outro. Tipo, o mesmo boi faz 5, 6 apresentações, tô exagerando, 3, 4 apresentações numa noite. A gente viu isso acontecer, a gente viu eles saindo de um arraial pro outro e tal, é muito legal de acompanhar, mas não tem mais aquela espontaneidade de um boi que não tá organizado pelo sistema, ele tá só saindo de um grupo e tal. E é isso que a gente vai ter a oportunidade de acompanhar acontecer no terceiro vídeo aí, daqui a 2 semanas, daqui a 2 terças-feiras aqui, porque eu estou acompanhando o nascimento ou renascimento de um boi que já não sai mais, porque ele não tem autorização e não existe mais e não seguiu, né, dentro de todo esse sistema, mas vai sair um boi anarquista, então um boi sem estar organizado pelo sistema, que vai sair de forma espontânea. Eu tô bem empolgada pra ver isso acontecer. E vocês vão poder acompanhar tudo desde o início, assim, desde do boi sendo feito. Muito massa. Tá, mas seguindo com as minhas descobertas aqui sobre São Luís do Maranhão, desde que eu cheguei em São Luís, eu tô tipo assim, cheguei no norte. Porque parece assim, que até a fisionomia das pessoas, o sotaque, o jeito de falar, as coisas que come, tudo mudou. Tudo mudou drasticamente. Claro que tudo vai mudando aos poucos, né, ao longo do Brasil. Você vai subindo, as coisas vão mudando. Só que do Ceará pra cá, parece que fez assim, capotou. Piauí não conta, porque Piauí eu passei só na pontinha ali, só em Parnaíba. Piauí cresce pra dentro, né? Eu passei só ali no litoralzinho. Mas então do Ceará pra cá, mudou tudo assim, ó. E eu, na minha cabeça, cheguei no norte. Só que não é, né? Maranhão, teoricamente, é nordeste. Mas aí eu descobri que Maranhão só é nordeste por causa do Sarney. E por uma questão só política e econômica mesmo. Daquela coisa do turismo no Nordeste e tal, e o Sarney brigou muito, queria muito que o Maranhão fosse Nordeste. Mas o Maranhão é norte pra caramba. A comida, o jeito de falar das pessoas. Eu lembro muito das interações sociais de Manaus. De quando eu estive em Manaus, de quando eu estive na Amazônia, Presidente Figueiredo e tal. Sabe aquela coisa do nordestino? Expansiva, chega e conversa, em 2 segundos já é teu amigo, e não sei o quê. Maranhão não tem. O Maranhão, ele é muito mais norte, é uma coisa mais... Todo mundo te acolhe muito, é uma coisa muito de grupo, de coletivo, mas com uma certa timidez e um certo mais acanhamento, assim, e tal. Diferente da minha experiência no Nordeste, que as pessoas são expansivas e tal. E a culinária, completamente diferente. O vatapá já é outro, minha gente. Quando o vatapá mudou, é porque você saiu da região. Enfim, e aí descobri que realmente, né, o Maranhão era norte e tal, virou Nordeste só por uma questão política e econômica. E isso também tá no boi. Porque os bois do Nordeste, então região Nordeste, Rio Grande do Norte e tal, acontecem no período natalino, porque não sei, a gente vai ter que voltar pro Nordeste para investigar essa história. Enquanto que no Pará e no Amazonas acontece em junho, e aqui acontece durante 2 meses, então é junho inteiro, julho inteiro. Eu não sei se sempre foi assim, ou se eles estão fazendo assim porque eles querem ter o maior São João do Brasil esse ano. Não sei, vou ter que descobrir. Tá, agora que a gente já falou um monte sobre Bumba Meu Boi, deixa eu falar rapidinho com vocês sobre tambor de crioula. A gente vai ouvir falar um pouco mais sobre a origem e tal do tambor de crioula no próximo vídeo. Mas aqui eu queria contar um pouquinho pra vocês da minha experiência, assim. Eu já fui ver tambor de crioula... Eu saí para ver ele uma vez, mas aqui assim, você passou por uma esquina, tá rolando tambor de crioula numa praça, num lugar, numa calçada e tal, é muito massa de ver. É toda uma logística assim da dança, né? Os caras estão lá tocando tambor e tal. Eu já vi uma mulher tocando tambor no tambor de crioula e um cara dançando. Então eu vou falar os caras e as mulheres, que é a grande maioria, mas não... acho que não tem todo esse preconceito, porque já vi um homem dançando com a saia e tal, e já vi uma mulher tocando tambor de crioula. Não sei, tem que entender mais do cenário pra poder dizer. Então os caras estão lá tocando tambor e tal, e as mulheres ficam em um círculo dançando ali. E aí sempre tem uma pessoa, uma mulher, que vai dançar na frente do tambor. E aí é esse ritmo muito bonito, assim, e tal. Vou deixar alguns vídeos delas dançando aqui pra vocês. E aí a próxima mulher que quer vir dançar, ela vem e entra e dá uma volta em torno, né, dessa mulher que está dançando na frente do tambor.
elas vêm e dão uma pungada, que é bater o umbigo com o umbigo. Meu umbigo, né? Mas é bater o umbigo com o umbigo, assim, de barriga, pá, e trocam de lugar. E aí essa aqui vai assumir o estar na frente do tambor. E aí me explicaram que dão essa pungada porque é aqui que tá toda a sua energia de criação, né, da mulher, a energia de reprodução e tal. Então se toca nessa parte, assim, como um ritual mesmo, pra fazer essa troca de lugar e assumir esse lugar. E é um negócio muito comum aqui. É muito difícil de explicar São Luís do Maranhão. Me lembra muito o Pelourinho, me lembra muito a Bahia, só que num lugar que ainda não recebeu o investimento financeiro e a atenção midiática que a Bahia hoje tem. São Luís do Maranhão é um berço cultural gigantesco, o Brasil inteiro é um berço cultural, mas São Luís do Maranhão tem uma identidade muito rica, muito própria e que deveria ter tomado conta dos nossos corações pelo Brasil inteiro já, porque é um negócio lindo de ver. A gente deveria estar olhando para o Maranhão, a gente deveria estar tentando ao máximo preservar o Maranhão, não só questões ambientais, né? Mas tô falando aqui da cultura mesmo, sabe? E eu não sou contra modificações na cultura, eu acho que a cultura ela é movimento, né? Ela é as pessoas e quando as pessoas se movimentam e a conjuntura, o momento, as coisas que estão acontecendo ali naquele momento da sociedade se modificam, eu acho que é natural que as expressões culturais vão se modificando junto e tal. O que está acontecendo e que eu vejo que deixa as pessoas que eu conheço aqui da cena cultural chateadas é que não é isso que está acontecendo para transformar a cultura, né? O que está acontecendo é uma imposição de engessar a cultura para deixar ela cabendo ali naqueles modelos, no que eles acham mais fácil de vender, no que o agro tá a fim de ser associado a ou não. A galera aqui reclama demais disso, que é o dinheiro do agro. Então sim, será que Maranhão vai se perder e virar o novo sertanejo universitário? Esperamos que não. Tô rindo, mas é levemente desespero. Enfim, meu desejo é esse. Que essa sériezinha aí de 3 vídeos que eu separei, que eu tô elaborando pra vocês, nos ajudem a conhecer mais o Maranhão e entender a urgência de preservar esse lugar que tá resistindo há tanto tempo. Resistiu aí à repressão de polícia, resistiu a não sei o que, e agora resistindo à influência política e do agro. E que a gente, enfim, conheça mais e olhe com mais carinho, assim, porque eu, particularmente, achava que sabia mais ou menos o que ia rolar e não tava sabendo era de nada. Então não é uns pequenos bois, né? Tipo assim, uma versão mini do que rola em Parintins. Eu nem sei o que rola em Parintins, porque eu não cheguei lá ainda. E claramente não dá pra saber, eu só acompanhando pela internet. Mas o que rola é uma identidade muito própria, assim, de cultura. É muito, muito, muito forte. Todos querem me desculpar. Esse é um dever que eu tenho, e toda vez que eu cantar. As manifestações dos bois, tipo, a galera acompanha e canta com paixão, assim, conhecendo as letras, e são letras sobre a terra, sobre a natureza. É muito lindo, é muito, muito inspirador, assim. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, fiz com muito carinho, entendeu? Eu li uma tese de doutorado pra fazer esse vídeo, me valorizem! Tchau, tchau, até o próximo vídeo, Lari. Eu espero demais que tu tenha curtido muito Maranhão também e que tu venha de novo pro São João, porque, ó, vale a pena demais. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.